sou a Estê Memeli, autora do blog de viagens Stay on the Road, e eu tô aqui hoje para fazer algo muito especial, que é contar para vocês qual foi a viagem que mais me marcou até hoje. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens interessantes pelo mundo, mas a África do Sul é o país que mora no meu coração. É uma viagem que foi totalmente inesquecível para mim. A África do Sul é um país localizado no extremo sul do continente africano. Banhada pelos oceanos Atlântico e Índico, possui um clima temperado, uma vegetação predominantemente seca. E é claro que eu não posso deixar de citar a presença de animais silvestres. A África do Sul possui 5 grandes mamíferos: leão, leopardo, elefante, hipopótamo e rinoceronte. Não é tão difícil quanto parece. Nós temos voos diretos aqui do Brasil para Joanesburgo, que é a principal porta de entrada da África do Sul e fica bem pertinho dos safaris. Acho que é o passeio que todo mundo pensa em fazer quando pensa em África do Sul. Mas o país é muito mais completo do que isso. A gente tem vinícolas belíssimas, tem diversas praias em Cape Town que são interessantes também. É uma cidade linda, lembra muito o Rio de Janeiro. E também tem um roteiro de carro para quem curte paisagens naturais e santuários de animais, chamado Garden Road. A nação abriga aproximadamente 50 milhões de pessoas, distribuídas em uma área de 1.221.037 quilômetros quadrados. A experiência do safari em si é totalmente extraordinária. Você tá ali fazendo um passeio, de repente olha pro lado, assim, tem uma girafa enorme saindo do meio de uma árvore. Ou tem uma família de elefantes atravessando a rua na sua frente. Então, para quem é apaixonado por animais como eu, é realmente uma cena que nunca vai sair da sua mente, sabe? É muito lindo. Uma população composta por 70% de pessoas negras. Essa foi uma viagem que me ensinou muito sobre racismo, já que a África do Sul teve o Apartheid, que era um regime de segregação racial que durou quase 50 anos. E brancos e negros não podiam frequentar o mesmo espaço. É surreal a gente pensar que isso durou tanto tempo e acabou apenas em 94. Então, grande parte das pessoas que passaram por essa experiência horripilante, elas ainda estão vivas e tem muito a nos ensinar para que isso não se repita e não seja aceito em nenhum outro lugar do mundo. O regime de separação foi superado na década de 90 com a eleição de Nelson Mandela, primeiro presidente negro eleito pela população local. Eu passei 13 dias lá e a gente teve a sorte de não ter grandes perrengues, porém, nos dias que nós reservamos para ficar nos hotéis mais chiques, mais lindos de safari, choveu muito! E a gente fez todos os passeios com bastante água na cabeça. Mas não dá nem pra considerar isso assim um super perrengue, porque como a gente estava na natureza e os animais eles vivem ali, eles estariam da mesma forma. Foi realmente só um pequeno inconveniente, mas que na minha opinião não atrapalhou a nossa experiência em nada. Os dois tipos climáticos predominantes são o subtropical e o temperado, sendo os verões tradicionalmente quentes e os invernos mais secos e com temperaturas amenas. A economia sul-africana está ligada à prestação de serviços, indústria, além dos setores primários, como o extrativismo mineral e a produção agropecuária. A gastronomia africana ela é muito rica, eles têm diversos pratos típicos. Um que eu experimentei se chama bobote, é uma espécie de escondidinho de carne moída com curry, que eles têm muitas influências de tempero diferentes das nossas. Porém, a comida em geral não é uma comida que choca, é uma comida fácil para o nosso paladar. E se teve uma coisa que me chamou muita atenção na gastronomia foram os vinhos. Eles são grandes produtores de vinhos, então planejar uma viagem para a área de Cape Town é como se você estivesse pensando numa viagem de vinhos para o Chile, para Portugal. É o mesmo tipo de experiência e às vezes não se fala sobre isso aqui no Brasil, quantas vinícolas africanas são incríveis. A cultura da África do Sul é muito diversificada e marcada pelos diferentes povos que formaram o país. O território possui 11 línguas oficiais e diversas práticas religiosas. Eu tenho uma ótima dica. Você sabia que existem hotéis de safari para todos os bolsos? A gente tende a pensar que essa experiência ela tem que ser caríssima
chiquérrima, mas a verdade é que os passeios, eles são os mesmos. O que muda é a categoria de hotel que você escolheu. E existem hotéis econômicos. Então, essa viagem, ela é viável. Às vezes a pessoa nem considera ir para a África porque fica achando que é uma coisa impossível. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha animado vocês a colocar a África do Sul na listinha da viagem dos sonhos e também ajude a executar, claro. E aí, bateu aquela vontade de viajar?